E aí, pessoal, enfim, no terceiro ano, né? Então sejam bem-vindos ao último ano do ensino médio de vocês, né? Então, professor Rafael aqui, para quem não me conhece ainda, é, acabei esquecendo ó, de me apresentar nas turmas do primeiro e do segundo ano. Primeiro ano, meu Deus do céu, esqueci. Mas enfim, eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Porque a pessoa gravando, a pessoa esquece de detalhes. Mas é isso aí. Lembrei do terceiro ano que a maioria já me conhece. Ó, pessoal, a nossa aula hoje, né, a gente já vai começar com a aula, tá? Primeiro, como é que vocês estão, né? Espero que estejam todos bem, mas nós vamos começar falando sobre a produção dos espaços rurais, certo? Então a gente vai falar sobre campo. É um dos assuntos que mais cai no Enem, nos vestibulares em geral, certo? Primeiro ponto, pessoal, é a dificuldade de estabelecer o que é campo e o que é cidade, certo? E aí, normalmente, existem alguns elementos que a gente identifica para definir se é campo ou cidade, né? Então, a questão da concentração populacional, maior quantidade de equipamentos urbanos, de equipamentos, como é que eu posso colocar, públicos, né, que vão estar nessa área urbana. No campo, uma maior quantidade de elementos naturais, né? Então, isso são elementos que a gente costuma usar para definir se é campo ou se é cidade. Só que aí há uma divergência muito grande, né? Aqui no Brasil existe uma legislação específica para tentar definir o que é cidade e o que é campo, o que é área rural, né, e o que é cidade, o que é urbano. O primeiro, político-administrativo, que leva em conta a existência ou não de sedes municipais, cidades ou vilas. Então, por exemplo, Limoeiro, a cidade. É cidade porque é sede administrativa. Logo, é uma área urbana, certo? Porque a sede do município está lá, a prefeitura e suas secretarias, certo? Espaciais consideram a existência de ruas, edificações, infraestrutura, podendo expandir-se para diversas áreas planejadas ou não, certo? Então aí fala de infraestrutura, de ter equipamentos que são característicos de área urbana, certo? Existem áreas que são típicas de espaço rural, mas que passam pelo processo de urbanização, que muitas vezes a gente citamos como urbanização, uma área rural que está ganhando características urbanas, certo? E demográficos, que identificam a presença ou ausência de áreas de concentração humana, certo? Então, áreas rurais, normalmente, menor concentração humana, áreas urbanas, maior concentração humana, maior quantidade de pessoas vivendo nessa área, certo? Aí, isso daí seria classificar o que é uma área rural do que de uma área urbana, diferenciar, tá? Os espaços, essa relação entre campo e cidade é uma relação que nós podemos dizer que é assimétrica, né? Ou seja, não é uma relação de igualdade entre os dois espaços. Por quê? O modo de vida que é tido como melhor, né, é o da cidade. É tido como aquele que os outros precisam ter para serem, como é que eu posso colocar? É, mais desenvolvidos, né? É mais inteligente se você se comporta como uma pessoa da cidade. Então, isso é uma característica que mostra essa simetria entre campo e cidade. Na verdade, a gente sabe que existe uma dependência muito grande da cidade em relação ao campo, né? Isso a gente não pode esquecer. Mas a cidade, ela tem um poder de influência porque é na cidade onde está a sede administrativa, a sede do governo, né? Então, automaticamente, as decisões saem da cidade. Então, isso acaba levando a cidade a uma imagem de poder, certo? Que não é associada ao campo, porque o campo ele vai atender às necessidades da cidade, certo? Então, existe uma relação assimétrica. Ou seja, algo simétrico é algo que é do mesmo tamanho ou é da mesma intensidade para os dois. Nesse caso aqui, é uma intensidade maior para a cidade em relação ao campo. O campo tem uma intensidade menor de, é, de valorização, né? Porque importância, os dois espaços são importantes. Mas a cidade, ela normalmente é tida com mais valor do que o próprio campo, mesmo o campo, produzindo para abastecer a cidade. Certo?
Aí, pessoal, quais são as principais atividades desenvolvidas no campo? Nós temos a agricultura, a pecuária e o extrativismo, certo? Sendo que a agricultura ela pode ser dividida de acordo com o modelo de produção empregado. Então, anotem aí. Primeiro modelo de produção empregado, modelo convencional. Anotaram? Modelo convencional, modelo de produção empregado. Primeiro, convencional. Ele vai ser associado ao uso de sementes transgênicas, que são geneticamente modificadas, certo? Controle de pragas por meio de fertilizantes, de agrotóxicos, a utilização de fertilizantes para corrigir e para levar nutrientes para aquele solo, ou seja, com muito uso de tecnologia. Então, a agricultura convencional, ela costuma usar muita tecnologia, muitos insumos, certo? Então, coloca essa característica aí na agricultura convencional. O segundo modelo é o agroecológico. Nesse aqui, não se utiliza sementes transgênicas, se utiliza sementes crioulas, certo? Ou seja, aquelas que não foram geneticamente modificadas, aquelas as que são nativas, certo? A adubação, ela é orgânica, ou seja, não utilizam produtos químicos, né? Não utilizam-se adubos químicos. O controle de pragas também é feito utilizando elementos naturais, certo? Muitas vezes utiliza-se até outros insetos, né? Outros seres que acabam exterminando aquele que é considerado uma praga para aquela espécie, né? Controle, o que nós chamamos de controle biológico, certo? E o objetivo desse modelo, o modelo agroecológico, é diminuir os impactos ambientais que nós sabemos que são intensos no modelo convencional, certo? E o terceiro é o agroflorestal. O agroflorestal pega todas as características do agroecológico, né, sementes crioulas, adubação orgânica, certo? E incorpora ao seu modo de produção, só que ele acontece onde? Associado a florestas, né? Então, o agroecológico ele é praticado, né, as lavouras são cultivadas em áreas florestais, certo? Sem necessidade do desmatamento, ok? Então, agroflorestal, o nome já vai nos levar à sua característica principal, certo? E aí tem a questão do sombreamento, né? As copas das árvores vão acabar produzindo sombreamento. Então, as espécies que vão ser cultivadas ali são espécies que precisam, que tenham um maior desenvolvimento a partir desse sombreamento, certo? Pronto, aí esses são os 3 modelos de produção que são empregados na agricultura. Repetindo, convencional, se não anotou, anota agora. Convencional, agroecológico e agroflorestal, certo? Esses são os 3. Aí a gente parte para os sistemas de plantio, certo? E as técnicas que são empregadas. Aí nós vamos classificar a agricultura em 4, a partir do sistema de plantio e as técnicas empregadas. O primeiro, a agricultura moderna. A agricultura moderna ela se caracteriza pelo uso de muita tecnologia nesse processo de plantio, certo? Então eu vou ter desde um arado que vai preparar o solo, uma plantadeira que vai plantar, né, nesse solo, eu vou ter máquinas que vão fazer todo o processo de fertilização, de adubagem e também no momento que se coloca o agrotóxico, certo? Então vai também se utilizar máquinas e inclusive a colheitadeira, né? Então essa seria a agricultura moderna, onde eu vou ter práticas tecnológicas do início do processo até o fim, certo? Essa agricultura moderna é praticada normalmente dentro do agronegócio por grandes empresas, certo? Nós vamos ter os plantations, esse daí é bem conhecido porque na nossa colonização era a forma de agricultura praticada, certo? Qual a característica do plantation? Monocultura,
praticada em latifúndios, grandes propriedades de terra, então só se cultivava um tipo de planta numa grande propriedade de terra para exportação. Então, o que era produzido não era para abastecer o comércio interno, é para exportar, certo? E a mão de obra, na época, no período colonial, né, era mão de obra escrava. Posteriormente a esse período, passou a ser uma mão de obra assalariada, mas infelizmente com um salário baixo, certo? Então, essas eram as características do plantation. E o plantation está diretamente ligado com o nosso passado histórico, certo? Até hoje nós encontramos na nossa região heranças dos plantations, né? A cana-de-açúcar mesmo que é plantada aqui é no modelo, sempre foi no modelo plantation, certo? A monocultura praticada em grandes latifúndios com o objetivo de exportar. No passado a mão de obra era escrava, hoje é uma mão de obra assalariada, mas infelizmente mal remunerada, certo? Ok. Qualquer coisa você diz, professor, tá falando rápido, dá uma paradinha, diminui a velocidade. Se fosse sala de aula, já tinha gente dizendo, professor, não tira dúvida, né? Mas as dúvidas vocês podem deixar nos comentários, tá? A agricultura itinerante, pessoal. Essa daqui, ela faz deslocamentos, tá? Ela é muito utilizada pelos indígenas aqui no Brasil, certo? Ela é praticada, vamos lá, tem uma grande propriedade, pratica-se essa agricultura numa área, utiliza-se essa área, quando ela começa a perder um pouquinho de fertilidade, né, você começa a perceber que não está conseguindo produzir mais na mesma intensidade, você vai para uma outra área, certo? Aí produziu ali, daqui a pouco você está explorando outra área, isso aí é agricultura itinerante, certo? Muito praticada durante durante o período colonial e era muito praticada pelos indígenas no Brasil, certo? Então, nós temos também a utilização das queimadas, que acaba reduzindo a fertilidade dos solos, e ainda também, e essa prática é muito praticada ainda nos países em desenvolvimento, certo? Queima-se aqueles restos, né, da safra anterior, para que possa se produzir uma nova safra. Então, essa prática não é tão legal para o solo, certo? Aí nós temos a jardinagem também. Jardinagem, pessoal, é uma prática agrícola, é um sistema de plantio que é muito praticado na região do Sudeste Asiático, certo? Essa jardinagem é o plantio que é feito em terraços, certo? Você faz recortes no solo, é um solo íngreme, certo? Ou seja, é tipo uma serra. Então, nessa serra você faz recortes para fazer os plantios nesses recortes, certo? É a agricultura de jardinagem muito praticada no Sudeste Asiático e emprega grande quantidade de pessoas. Então, muitas pessoas são utilizadas para trabalhar dentro desse modelo de produção, desse sistema, na verdade, de plantio, certo? Ok? Quais são os quatro sistemas de plantio? Vamos lá? Agricultura moderna, plantations, agricultura itinerante e agricultura de jardinagem, certo? Anota aí. Os modelos anteriores, agricultura convencional, agroflorestal e agroecológica, certo? Beleza? Pronto. Sobre o uso do solo em si, aí nós vamos ter a rotação de culturas, né? Primeiro, é uma prática policultura que intercala culturas temporárias com culturas que são permanentes. Então, um exemplo, você plantar milho, certo? Com café. O café é uma cultura permanente. Você não, a cada safra você não vai cortar o café, o pé de café para plantar outra, não. Já o milho não. O milho, são safras, né? Então, produziu, você corta, prepara o solo para daqui a um ano você produzir novamente, certo? Se for com irrigação, produzir depois mais uma safra. Acontece em muitos lugares. Então, essa rotação de culturas é quando há associação
entre uma cultura permanente e uma cultura temporária, certo? Nesse caso, a cultura temporária é do milho, a cultura permanente é do café, certo? E temos curva de nível. Aí na curva de nível é o que é utilizado dentro da jardinagem, certo? A produção dos terraços. Porque na curva de nível, vamos lá, nós temos uma serra, você vai plantando de acordo com a altitude, certo? E outra, pessoal, quando você estiver andando aí por Limoeiro e você vê uma plantação em uma área íngreme, ou seja, uma área que não é plana, certo? Se os canteiros eles estiverem nessa posição de cima para baixo, está acontecendo algo muito errado. Por quê? Isso acaba intensificando o processo de erosão. Quando a chuva cai, a chuva carrega os sedimentos e carrega os nutrientes, o solo fica mais pobre e erodido. O correto é utilizar as cotas altimétricas, é plantar dessa forma, certo? Os canteiros precisam estar na horizontal, certo? Por quê? Quando a chuva cai, o fato dos canteiros estarem nessa posição acaba impedindo que os sedimentos desçam com grande velocidade e produzam grande erosão e também que carreguem os nutrientes do solo, certo? Então, se você vê alguém conhecido, próximo, que você tem liberdade para falar, plantando dessa forma, diz, ó, a forma correta é na horizontal, porque dessa forma aí o solo vai ficando cada vez mais pobre e a produção vai ficando cada vez menor porque vai ter menos nutrientes, certo? Então o ideal é plantar em curvas de nível. Beleza? Aí, pessoal, recentemente, lá já por volta do século XX, aconteceu a Revolução Verde, certo? A Revolução Verde foi um momento que várias técnicas e tecnologias começaram a ser empregadas no campo, certo? Então, o advento dos transgênicos, das sementes melhoradas, o uso de adubos químicos, de fertilizantes, de agrotóxicos, a questão do uso na parte da pecuária, né, que é uma atividade também estabelecida no campo, o uso da medicina veterinária no campo, né, a questão do uso da agronomia, então técnicos, né, indo para o campo para aumentar a produtividade, enfim, tudo isso é parte do que nós chamamos de Revolução Verde, certo? Então anota aí essa Revolução Verde que foi. Essa evolução que houve no campo por meio da tecnologia sendo empregada, certo? Pesquisas sendo desenvolvidas, enfim, Revolução Verde, tá? A ideia inicial da Revolução Verde era acabar com a fome no mundo. Infelizmente hoje nós produzimos em grande quantidade suficiente para acabar com a fome no mundo, mas o capitalismo impede que isso aconteça porque em primeiro lugar está o lucro e não matar a fome das pessoas, né? Fazer o quê? Outra atividade que é estabelecida no campo, né, é a pecuária, né? A pecuária pode ser intensiva e extensiva. Intensiva com grande intensidade de tecnologia, certo? Então, o gado, por exemplo, ele é criado confinado, a ordenha é feita por máquinas, né? A ordenha mecânica. O alimento que esse gado vai consumir é um alimento tudo medido, né, com as necessidades que ele tem para aquele período, porque ele está confinado. O outro exemplo, a questão da granja, né, galinha de granja e galinha de capoeira. A galinha de granja é criada no sistema intensivo, né, com muita tecnologia envolvida. A galinha de capoeira é criada solta, sistema extensivo, pouca tecnologia, técnicas mais rudimentares, certo? O animal ele é criado de uma forma mais livre. Então aqui na nossa região, o gado ele é criado principalmente no sistema extensivo, né? As galinhas também, boa parte, é criada no sistema extensivo. Mas aquela que é criada na granja, sistema intensivo, certo? Deu para diferenciar aí? E por fim, também é praticado no campo o extrativismo. O extrativismo é você retirar da natureza sem você ter plantado, sem você ter colocado lá, certo? É uma prática de extrativismo. Pode ser animal, quando você captura animais sem ter
criado, né? Você não criou aquele animal, porque se fosse criação era pecuária. O extrativismo é vegetal, quando você retira da floresta, por exemplo, elementos açaí. Você foi no meio de uma floresta tirar açaí. Você não plantou, não é para parte da agricultura, porque se plantou é agricultura. Se criou, é pecuária. Então, se você pegou da natureza sem ter feito nenhum dos dois, aí é extrativismo, certo? E o extrativismo mineral, que é quando você retira minérios do subsolo. Então, extração de ferro, extração de diferentes metais, aí a gente tem a mineração. Ok? Então, por hoje é só, né? É sempre um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, vocês vão deixar nos comentários, certo? E aí eu vou deixar uma pergunta para todo mundo responder, que vai ser praticamente a chamada, tá? Vocês vão responder essa pergunta e vão deixar o nome de vocês nos comentários. Qual é a pergunta, pessoal? Vamos lá, qual é a pergunta? Deixa eu ver aqui, só um minuto que eu tinha anotado. Eu esqueci de um detalhe sobre uma prática que é a silvicultura. Silvicultura. Pronto, perfeito. O que é que vocês vão fazer? O que é silvicultura? A pergunta é essa. O que é silvicultura? Aí vocês vão colocar nos comentários o que é silvicultura e vão colocar o nome de vocês e a turma, tá? Então essa é a parte da chamada, atividade de casa. Coloca nos comentários o que é silvicultura e vão colocar o nome de vocês e a turma, certo? Então, um cheiro no coração, até a próxima, tchau!